Graças e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos aqui mais um domingo pela manhã, para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Evangelho de João, e no Evangelho de João nós estamos destacando alguns pontos, alguns blocos, que a gente tem separado aqui. São 13 lições, lembrando, estamos na quarta, hoje estamos na quarta. O link para o material de apoio, e o material da aula, ele fica junto do vídeo, Então, nas outras aulas, se você quiser, já está disponível lá para você acessar, baixar, imprimir e estudar em casa, e aproveitar mais toda essa videoaula. E hoje nós chegamos no capítulo 6, como eu sempre gosto de falar, eu intitulo as lições. Então esse é o pão e o sangue, E no panorama geral, aqui nós vemos dois sinais de Jesus, O primeiro, a multiplicação dos pães, a alimentação da multidão, e no segundo sinal, Jesus anda sobre as águas. Então nós vamos ver nessa aula, que o nosso texto, a nossa leitura bíblica é João 6, de 1 a 71, onde vai narrar isso que eu falei. E o nosso verso-chave é aquele verso onde a gente se baseia toda a lição, que é: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Está lá em João 6, 53. E os objetivos do nosso estudo de hoje é entender o que a morte sacrificial de Jesus é o nosso único meio de vida eterna, ficar maravilhado com o que Deus faz por nós através da morte de Jesus Cristo, apreciar de forma mais profunda os sacramentos da Santa Ceia e o batismo. Então, esses dois sinais apontam para estes ensinamentos de Jesus após a sua morte. Tanto é que o verso-chave, ele aponta para isso, principalmente para a Santa Ceia. E para a gente entender a realidade espiritual, que nós estamos inseridos. Então, num contexto bíblico, desse estudo de hoje, o primeiro episódio que nós vemos ali é a alimentação de 5.000 pessoas, E Jesus anda na sequência. Jesus vai para o monte e os seus discípulos entram no barco e eles atravessam o mar. Esses dois episódios, estão também narrados lá em Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, só que de uma outra forma, com uma outra pegada, Então aqui João, ele vai trabalhar, lembrando, que ele está combatendo o gnosticismo, que é a libertação através do conhecimento, conhecimento humano, conhecimento filosófico da época. Ele estava combatendo essa heresia que estava se instalando dentro da igreja primitiva. Aqui estava terminando o primeiro século da igreja, a formação da igreja, a consolidação da igreja, e ainda tinha algumas doutrinas judaicas dentro do cristianismo, dentro das doutrinas de Cristo, e existia também o gnosticismo, que vinha da parte dos gentios, que eles misturavam com o paganismo, tentando misturar com o cristianismo. Então João entra para seccionar essas duas questões. Então ele vem reforçar com esses dois sinais que Cristo ensina aos seus discípulos, Esse ensinamento é voltado para eles. Então, se nós formos colocar hoje, é voltado para o cristão esse ensinamento, tanto da Santa Ceia quanto do batismo, Então nós temos isso daí. E esses dois sinais apontam para o que para Jesus e a sua missão no mundo. O que era a missão dele no mundo? A missão dele era salvação, estender a salvação a todos, não só aos judeus, mas também aos gentios, que hoje estamos aqui, Então, o primeiro ponto, que vai do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15, ali nós temos a alimentação da multidão, Então, ali, a mensagem que devemos
levar disso é que temos um Salvador e que é um motivo para atender às nossas necessidades físicas. Então, mas isso não é ainda não aborda o ponto essencial da questão da missão de Jesus no mundo, né? E no segundo ponto, no segundo sinal, que é do versículo 16 ao versículo 24, Jesus anda sobre as águas, né? Então ali você pode ter até a tentação de interpretar de uma forma que é uma revelação para fortalecer a nossa fé. Mas ali nós vemos no texto, seguindo o texto, nós vemos que não é isso, né? Então quando lida nos dias de hoje, a maioria das pessoas vem como uma história de encorajamento, né? Sobre viver em tempos difíceis, né? Como sobreviver em tempos difíceis. Se nós simplesmente deixarmos Jesus entrar no barco, né? Como muitas pessoas pensam, quando a tempestade sobrevier, tudo se acalmará, né? E nós vemos novamente que não é verdade isso, né? Não é verdade tudo isso, porque o ponto central, o ponto principal dessa passagem não é isso, né? Nós vamos ver mais adiante no nosso estudo. E depois, no versículo 25 até o 71, né, que é a parte final, então dividi em 3 partes esse capítulo, e essa terceira parte é as coisas fazem sentido, né? Tudo isso faz sentido. Esses 2 sinais apontam para essa explicação de Jesus sobre os sinais. E o que essas 2 histórias querem nos dizer, né? O que elas querem nos dizer? Então nós vemos ali no verso 25 até o 29, Jesus comparar e se constatar, né? Fazer contraponto com o maná que Deus mandou, né? Então ele é como que eu quero dizer, ele é o pão novo e melhorado, ele é o pão da vida, né? Então Deus alimentou o povo no Egito, né? E lá no Egito eles tinham que recolher o maná, trabalhar para pegar o maná, eles tinham que ir catar nos arbustos, catar conforme Deus tinha determinado. E ali Deus enviou novamente o seu Filho, que se tornou carne e sangue, né? E daí ele está se referindo a esse novo pão, que agora eles não precisam mais catar, né? Está disponível, está pronto, né? É um melhorado, não é um pão que apodrece de um dia para o outro, se você guardar. É um pão que sempre vai te alimentar, que ele vai te saciar da sua fome espiritual. E daí a gente vê também no verso 32 a 42, né, que ali ainda assim reclamavam, né, do pão que vinha do céu, né, então os israelitas ali reclamavam, então como eles reclamavam, também ali ele faz essa alusão dos judeus, dos fariseus que estavam reclamando da fala de Jesus, da presença de Jesus ali, né? Então a gente vê essa questão em contraponto com o Êxodo 16, que você pode também conferir na sua casa. O versículo 47 a 59, né? Eles estão cheios de imagens impressionantes e até gráficas, né? Aqui Jesus descreve em detalhes os seus seguidores irão de fato consumir sua carne e beber do seu sangue, né? Então aqui ele dá essa ideia de que de fato eles vão fazer isso, né? Só que é um apontamento já justamente para a morte dele, né? Então ali ele está falando de um ponto onde o corpo dele vai ser entregue, vai ser massacrado, vai ser crucificado, e a partir deste momento, quando o pão for partido e o sangue e o vinho for colocado no cálice, significa ali que estaremos lembrando desse sacrifício de Jesus. Os versos 44, 45 e depois os 62 ao 65, Jesus nota que somente aqueles que o Pai atrair podem acreditar nesse difícil ensinamento.
Com esses eventos em mente, vamos voltar para o simbolismo dos 2 sinais anteriores, ok? O primeiro, lembre que dos 5.000 alimentados. Lembra do comentário de Felipe a respeito do trabalho? Então, o pão da vida não é fruto do nosso trabalho. Não podemos produzi-lo. O trabalho que Deus nos pede, né, é a difícil obra de acreditar naquele que enviou Jesus. Isso nós conferimos lá no capítulo João 6, 29. Então ali, eu vou até ler o texto bíblico aqui para a gente poder entender melhor. Então respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Então é criar que Deus enviou Jesus para ser o alimento eterno. Lembra também dos pães e dos peixes, né? Você vai lembrar, quando você ler essa história, você vai lembrar disso. Esse pão é o da vida, a carne de Jesus, dada a nós por Deus. Os 12 cestos representam as sobras de pães, e as 12 tribos de Israel representam os discípulos representam essas 12 tribos, né? Lembre-se que a Bíblia é cheia de simbolismo, de números e tal, que rejeita o Filho do Homem, e os 12 apóstolos que não compartilham de nada fosse desperdiçado, e apresentam o pão da vida para os outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus simbolizou os 12 cestos que foram recolhidos das sobras dos alimentos, do pão, né? Ele recolheu em 12 cestos. Então ele quer dizer que todos estavam alimentados e ainda sobrou. Então ele quer dizer que ele veio alimentar todos, né? Com palavras de vida eterna, com simbolismos, né? Que estão descritos aqui, que ele seria o pão suficiente, o pão da vida, e que além de alimentar todos e todos estarem fartamente saciados, ele ainda sobraria, ele ainda seria, ele excederia todo a nossa vontade de ter a nossa fome física suprida, a nossa fome espiritual suprida. Ele sobraria, porque ele é o pão perfeito. E lembra, irmãos, que não sobrou nenhum peixe, né? A história não fala que sobraram peixes. Por quê? O que isso significa? Significa que a caminhada sobre as águas, que é a continuação do tema do peixe, o peixe aponta para o sinal de Jonas. Isso está lá em Mateus 12, 39 a 41. E assim como Jonas ficou sobre as águas 3 dias, Jesus irá para debaixo da superfície da terra e se levantará novamente em 3 dias, que seria a sua ressurreição. Os discípulos saem à noite e são separados da multidão pelas águas. Isso simboliza a separação deles da multidão pela sua identificação com a morte sacrificial de Jesus. Isso retrata o rito do batismo. Estamos aqui vendo o batismo. Assim como a alimentação dos 5.000, né, retrata a Santa Ceia. Então nós vemos aqui a questão do batismo. Então o batismo ele é um sinal público de confissão de fé. Então quando você é batizado nas águas, né, seja por qualquer modalidade, você está sendo separado do mundo, né, separado publicamente pela fé. Então aqui Jesus vem e fala isso, porque os discípulos entraram no barco e começaram a remar, né, remar no sentido de chegar a Cafarnaum. E nesse sentido, eles colocam a distância entre a multidão e eles pelas águas, né? Então as águas têm um simbolismo muito forte neste capítulo, para que Jesus possa explicar que é por meio dele, por meio do batismo, do crer, né, na vinda dele por parte de Deus, que você será salvo. Então é a água do batismo para a morte de Cristo que separa os seguidores de Jesus do mundo, né? Separa a mim, separa você. E quando eles viajaram 3 milhas, né, simboliza 3 dias na cova. E eles veem Jesus vindo a eles sobre as águas. E assim que ele pisa no barco, eles já estão imediatamente do outro lado. Isso significa que você sai do mundo e entra no reino de Deus, né? Então você sai
do mundo pelo batismo e entra no reino de Deus pelo batismo. E ali Jesus está esperando você para que você trabalhe para Ele, para a divulgação do Evangelho. Então, nós vemos aqui que temos dois elementos, né, dos sacramentos, que um é a Santa Ceia, a alimentação do Círio, e o batismo é Jesus andando sobre as águas. Cada vez que participamos desses sacramentos, divinamente somos ordenados a compartilhar dessa palavra com outras pessoas, assim como os samaritanos fizeram. Adiante, irmãos, nós vamos trabalhar alguns pontos aqui sobre o panorama geral, né? Panorama geral de João 6, de 1 a 71. Eu gostaria de destacar aqui novamente os alimentados, né? Numa perspectiva da festa da Páscoa, que o texto de João ele traz essa identidade, né? Ele traz esse marco sobre a festa da Páscoa. Essa festa, ela era uma lembrança da passagem do anjo da morte, que não feriu os hebreus, que feriu somente os egípcios quando Moisés foi libertar eles. E isso é um tempo onde os judeus comemoram isso em Jerusalém. Já não vamos entender totalmente o significado do milagre até que vamos passar por um tempo destacando algumas questões que estão no material que está no link, que estará no link aí. Então esse material é de suma importância para que você possa estudar mais profundamente, onde existem perguntas, onde existem textos complementares ali que você pode pegar. E depois aí vemos ali o passeio, eu chamo de um passeio nas águas, né? Onde Jesus volta a fazer anda sobre as águas até chegar ao barco. Depois nós temos o pão da vida, né? Dentro do estudo. E agora que olhamos para os sinais, que Jesus nos ajuda a entender, né? O que é o pão do céu e o pão da vida, né? Então o pão do céu é Ele perfeitamente pronto para alimentar a 5.000, 10.000, 20.000. E andar sobre as águas é o batismo que nós estamos aqui. Então, com isso, Jesus deixa os seus discípulos, né, doutrinados, ensinados a como proceder depois da morte dele. Só que aqui João traz uma forma simbólica para que, como as pessoas que iam ler os textos dele pudessem entender de forma bem objetiva o que teria que ser feito, né? Então, primeiro o batismo, depois a Santa Ceia e a participação dos cristãos novos nesses dois sacramentos. Então, é esse o sentido de João quando ele escreveu, que ele colocou no texto dele, no evangelho dele, essas duas questões. Ele colocou de uma forma bem rica, para que ele pudesse ser compreendido por aqueles que estavam inseridos no gnosticismo. Então João ele sempre vai ter essa pegada, né? Essa pegada de que eu preciso dar um exemplo, um sinal para que eu possa aplicar um conhecimento. Então aí fica mais fácil de você entender a parte final do texto do capítulo 6, né? Onde Jesus vai fazer toda uma explanação e aquela pergunta que todos nós, assim, até ouvimos em músicas, né? Que ele vira para os discípulos e fala assim: vocês ainda vão continuar aqui comigo, né? E Pedro, que é o porta-voz dos discípulos, dos 12, vira para ele assim: para onde iremos? Porque só tu tens palavras de sabedoria. Então, João, ele destaca que Jesus é o mestre dos mestres, né? Jesus é aquela pessoa que ensina a todos de forma paciente e de forma a nos dar vida. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana e que a paz de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus.